Compton foi o primeiro a verificar que fótons participam de colisões. Sim, fótons colidem como partículas elementares, mas colidem basicamente como bolas de bilhar. E isto é verificado experimentalmente, continuamente na realidade. Como é que tudo se passa? Vamos considerar aqui um elétron que se move. Ora, pode acontecer desse elétron colidir com um fóton, de forma que nós temos agora aqui um fóton que incide, e esse fóton, curiosamente, ele é absorvido pelo elétron, de forma que é uma bola que praticamente é absorvida pelo elétron, ou uma bola de bilhar, né, que é absorvida pelo elétron. O elétron absorve o fóton continua, agora em linha reta, porque aqui ele experimentou uma colisão. Então o fóton muda, sim, muda de direção, porque ele colidiu com um fóton. Aqui nós estamos representando, né, um fóton. Né? De forma que um elétron colide com um fóton, essa colisão, como eu disse antes, pode ser pensado como colisão do tipo bola de bilhar, mas aqui a bola fica presa ao elétron. Né? Mas, logo em seguida, o elétron emite o fóton, de forma que, no instante seguinte, subsequente, o elétron emite um fóton. Essa é a sequência mais simples para ilustrar colisões de fótons com outras partículas. Este aqui é um processo conhecido como espalhamento Compton. Como é que Compton verificou isto? No caso, a experiência que ele fez é bastante simples. Né? Nós temos aqui um elétron praticamente em repouso, se bem que elétron em repouso, a rigor, não existe. Mas o fóton viaja tão rápido que praticamente o elétron se desloca muito pouco, de forma que é como se o elétron estivesse em repouso. De forma que aqui eu tenho o elétron em repouso e agora eu tenho o fóton. Sim, o fóton viajando e eis que ele é absorvido pelo elétron que sai agora numa determinada direção, sim, porque ele muda o momento, sai numa direção, podemos chamar esse ângulo aqui de ângulo φ, né? E depois da colisão, o fóton sai numa direção, formando um ângulo θ com a horizontal. De forma que este aqui é um espalhamento do tipo espalhamento Compton, mas foi uma primeira experiência e, portanto, que recebeu o nome de efeito Compton, e não de espalhamento Compton. Mas
grosso modo, é um espalhamento Compton. Muito bem. Se o fóton atinge o elétron tendo uma frequência Ni, se verifica que ele sai com uma frequência Ni', ou seja, se ele incide com um comprimento de onda lambda, ele sai com um comprimento de onda lambda'. O resultado que é observado é o seguinte. Agora, para eu deduzir esse resultado, é o que vamos fazer na próxima aula, para eu deduzir esse resultado, tudo o que eu tenho que fazer é tratar o fóton que incide como uma partícula, como uma bola de bilhar, o elétron, que é uma bola de bilhar, e esse fóton que sai como uma bola de bilhar. O fato é que lambda' menos lambda é igual a H, a famosa constante de Planck, vezes a massa do elétron, vezes C, vezes 1, menos cosseno do ângulo θ. Ou seja, se eu imaginar o fóton como uma partícula, e se eu tratar o fóton como uma partícula, então a radiação que incide de comprimento de onda lambda, ela sofre um espalhamento, né, pelo elétron, saindo numa outra direção e mudando o comprimento de onda. Onde lambda' menos lambda é igual a H sobre ME vezes C vezes 1 menos cosseno desse ângulo θ. Eu consigo prever a diferença dos comprimentos de onda em função apenas do ângulo θ. Como disse antes, esse é um efeito muito importante e agora vamos fazer as contas, mas o que é importante que se entenda é que depois dessa experiência de Compton, nós passamos a lidar com colisões envolvendo fótons. Nos grandes laboratórios científicos, nós temos como produzir muitos processos envolvendo colisões de fótons. Fótons são, portanto, no mundo subatômico, tratados como bolas de bilhar, como partículas elementares.